Eu gostaria que vocês iniciassem falando como foi a gênese desse projeto, se vocês partiram já pelo Laércio, foi por esse contexto, né, de roubo, né, de livros, de objetos artísticos. Como foi a gênese e o desenvolvimento desse documentário? Tá, então, eu sou jornalista, né, cara? Eu colaboro para diversas revistas e o editor de uma delas uma vez me pediu para fazer um perfil sobre o Laércio, né? Escrever uma matéria mesmo, né, de revista sobre ele, com base em uma matéria que tinha saído, né, um pouco antes, de que ele comandava a quadrilha de dentro, né, de Bangu, enfim, era mais para ser um perfil mesmo. E aí eu tentei contato com ele, não consegui, né, assim, pelas vias formais, e aí eu mandei uma carta para ele, assim, como um último recurso desesperado. E aí eu imaginava que não fosse dar certo, mas o fato é que, sei lá, 2 meses depois ele me ligou a cobrar, né, de dentro de Bangu, dizendo que toparia conversar comigo, mas que ele queria uma biografia da Carmen Miranda, né, que era escrita pelo Rui Castro, porque tudo tinha começado por causa da Carmen Miranda. Sim. Eu já achei aquele pedido bastante curioso, né, aí conversei com o Caio, né, nosso quarto filme juntos, o Caio falou assim, pô, essa história tem que virar filme, né, aí chegou a primeira carta dele, já contando um pouco da história dele, e a gente se deu conta de que era uma história que realmente merecia um tratamento mais profundo, digamos assim, né, e aí é isso. E me chamou muito a atenção que no curso, né, do documentário existe até mesmo um impasse no sentido de que houve um intervalo aí de 2 anos por conta, né, de uma prisão do Laércio, e eu acredito que foi nesse período que vocês também desenvolveram Entre os Homens de Bem, né? Mas como foi esse momento para vocês? Vocês tiveram algum receio em relação ao destino desse projeto? Como foram os impasses que se estabeleceram? No começo a gente achou que, dada essa alta imprevisibilidade do Laércio, a gente fosse conseguir gravar algumas entrevistas e fosse fazer um filme de entrevistas mesmo, talvez com algum recurso, enfim, visual aí, remeter a essas histórias que ele estava contando no passado, né? Mas a coisa foi tomando um outro rumo, a gente percebeu que ele também como personagem, né, curioso e comunicativo poderia ser acompanhado também de alguma maneira, ele saiu da prisão, voltou e tal. Então a gente acabou meio que mudando um pouco essa ideia original, que é bom, né, porque o Entre os Homens de Bem também é um documentário de acompanhamento, né? Esse é um documentário que é de acompanhamento, tem um pouco mais de entrevista, mas também é de acompanhamento, que é o que a gente gosta de fazer. A gente gosta de estar com a câmera onde as coisas estão acontecendo, de mergulhar nas histórias e tal. Então, acabou sendo uma mudança que a gente está satisfeito com ela, assim, né? E claro, assim como Entre os Homens de Bem usa um pouco a narrativa virtual, que é o debate que está acontecendo, esse também precisa beber ali nas cartas, nessa fonte de contatos ali do Carlos e do Laércio, que oferece uma história paralela, e também a gente vai e coloca isso no filme. Então é uma característica diferente de cada filme, mas que a gente revela um pouco da nossa trajetória, assim, né? E foi complicado para vocês em relação ao envolvimento, ao mergulho nesses relatos, porque aos poucos as coisas vão se tornando cada vez mais reveladoras ao ponto de também existir citações anônimas que vocês até precisam ocultar. Isso, de certa forma, também implicou vocês em todas essas investigações judiciais das quais o Laércio foi acusado? Então, sim, foi um percurso longo, né? No começo o Laércio, ele hesitou bastante em revelar algumas coisas, né? Enfim, acho que até uma coisa natural, né? A gente não se conhecia, e aí com o passar do tempo, à medida que o filme foi tomando forma, ele foi ficando mais à vontade para falar algumas coisas. E, enfim, é natural também que a gente fosse procurando algumas dessas pessoas que faziam parte da história dele, tanto amigos, quanto clientes, quanto autoridades, né? Enfim, a gente foi compondo essa fauna aí de personagens que orbitavam em torno do Laércio para contar essa história. E é isso, em algum momento a gente virou parte mesmo da história, né? E aí acho que é por isso até inclusive que eu acabo entrando como personagem do filme, assim, uma coisa que eu até relutei no começo, assim.
Mas chegou um momento em que a própria equipe virou, né, a gente mergulhou nessa história também. Então, e acho que a história da ocultação, né, daquela pessoa que manda uma intimação judicial pra gente é a evidência disso, né, de como a gente acabou mergulhando nessa história. E acho que o documentário precisa ser transparente e mostrar para o espectador que o documentário também tem um limite, né? A gente tem um limite que a gente chegou na investigação ou na nossa proposta de documentário, assim como o documentário tem as suas características de linguagem que a gente também coloca para o público, a sua história a gente também coloca para o público. Então, já que a gente estava sendo transparente ao longo de todo o tempo, mostrando como esse documentário começou e como ele estava sendo feito, a gente achou que precisava também dizer aonde ele chegou, assim, né? E aonde ele não chegou. E há um ponto final dessa história, no sentido de haver alguma coisa após o que vocês registraram no documentário, porque eu acredito que ela tenha apontado um desejo em transformar essa história em um livro, então vocês continuam lado a lado ali com o Laércio, acompanhando tudo o que está acontecendo, para dar uma continuidade a isso? Então, a gente mantém contato com ele, né? O Laércio, ele me escreve recorrentemente, assim, ele, né, tem essa atividade aí muito forte de escrever cartas. E, cara, pra ser bem sincero, acho que essa história ela tem muitos frutos para render, assim. Eu tenho a ideia de escrever um livro mesmo, assim, acho que esperar digerir um pouco tudo que passou, mas difícil dizer assim, onde que essa história vai parar, porque ela é muito rica, né? Assim, acho que ela tem várias frentes para serem desbravadas aí. Mas é isso. Agora nesse momento a gente está mais preocupado aí concentrado na divulgação do filme, enfim, acho que é um processo. E a minha última questão é justamente pela essa recepção, né, que vocês esperam com o filme. Vocês têm a intenção somente de apresentar esse personagem de certa forma pitoresco, né? Ou também existe um comentário em relação à hierarquia criminal, no sentido de que existe de repente um bode expiatório sendo o próprio Laércio, enquanto há uma parte dessa pirâmide, né, que são justamente desses poderosos que permanecem anônimos? Então, acho que o Laércio ele cometeu uma série de crimes, já pagou por eles, continua pagando, né, como deve ser, evidentemente. Agora, também me parece evidente que o filme deixa claro, né, não só pelas nossas palavras, na verdade, não pelas nossas palavras, mas pelos outros entrevistados, de que no frigir dos ovos ele foi basicamente a única pessoa que pagou por esses crimes que ele cometeu, né? E, enfim, eu sempre digo assim, né, o Laércio não está em casa de tornozeleira eletrônica, né? Assim, então, eu acho que isso também é bastante revelador de como a justiça funciona também, né? Enfim, de quem são aí as pessoas que de fato acabam pagando pelos crimes no país, né? Sim. Então, acho que é isso, cara, assim, o filme ele tangencia só essa discussão, que é uma discussão muito complexa, muito ampla também. Acho que seria pretensioso também tentar trazer esse debate, né, para o documentário, mas de alguma maneira essa discussão está tangenciada, assim, acho que na medida correta, assim, né? Perfeito, muito obrigado pela entrevista. Beleza, obrigado.